Sejam bem-vindos, essa é a aula 22 do curso de VHDL e hoje eu vou iniciar um novo assunto que são os comandos sequenciais básicos, dando enfoque ao comando if. Então vamos para a aula. Bem, os comandos sequenciais eles só podem ser utilizados nas regiões de código sequencial. Tá? E quais são essas regiões? Temos duas. O processo é uma região no qual eu já falei em aulas passadas. Tá? Trata-se de um ambiente concorrente, mas no interior dele é sequencial. Tá? Então, dentro do process, podemos declarar comandos sequenciais. E também dentro dos subprogramas, que podem ser de dois tipos, função ou procedimento, né, que serão assuntos para aulas futuras. E esses comandos básicos são o if, o case, o loop, o wait e o null. Tá? Então hoje eu vou falar do comando if e passar um exemplo para vocês. A sintaxe é bem simples, é parecida com outras linguagens de programação. Existe um label opcional, tá? Depois a palavra if, depois uma condição booleana, pode ser uma comparação, tá? Ou simplesmente um valor booleano. A palavra then, e depois coloca-se os comandos sequenciais, outros comandos sequenciais. Inclusive pode ser outro if. Tá? Então você pode colocar ifs aninhados. Não existe uma quantidade definida de quantos ifs aninhados você pode colocar dentro da linguagem. Tá? Então você pode ir colocando, apesar de não ser muito recomendado, depende muito da situação. Depois, opcionalmente, existe o else if, que é a fusão das palavras else com if. Okay? Então seria else if, uma outra condição booleana, then, você pode colocar mais comandos sequenciais, tá? E depois também opcionalmente a palavra else, mais comandos sequenciais, if termina com end if e o label se tiver. Okay? Então a sintaxe é bem simples. Okay? Nesse slide eu tenho um exemplo. Tá? Então, if x igual a 5 and y igual a 9, então z recebe A. Né? Então, se ocorrer essa situação, o z vai receber o valor de A. Se não, se x maior ou igual a 5, então z recebe B. Se não, z recebe C. Tá? Então, note que é executado apenas a primeira condição verdadeira. Tá? Se não existir nenhuma condição verdadeira, o if também não é executado. Tá? Então, ele termina de verificar as condições quando ele encontrar a primeira condição verdadeira. Ok? Mais um exemplo. Agora o if dentro de um process. Tá? Então, aqui o process tem a lista de sensitividade com os sinais em e d. Tá? Então, toda vez que houver mudança nesses sinais, esse process vai ser executado. Lembra que um process pode ser considerado uma thread, tá? Semelhante a uma linguagem de programação. Então, aqui eu tenho if n igual a 1, então Q recebe D. End if. Tá? Então, isso aqui ele está codificando um lat D, né? Um lat transparente. Né? Toda vez que o enable for 1, ele passa o valor de D para a saída Q. Note que o else e o as if são opcionais. Okay? Mas deve existir o if, a condição, o then, alguns comandos e o end if. Aqui temos um outro exemplo para mostrar uma condição é qualquer expressão booleana. Tá? Então, qualquer expressão que retorne um valor booleano pode ser utilizada dentro de uma condição. Aqui temos um outro processo sensível a alarm time e current time. Temos a variável all_eq_cur, que é booleano, tá? E essa variável vai receber o valor booleano dessa comparação. Alarm time é igual a current time. Okay? Então, essa variável está recebendo
o valor booleano se essa comparação for verdadeira, ou seja, essa operação aqui vai retornar um true ou false, tá? O tipo booleano, tá? Ele pode ser de dois tipos, o true ou false. É diferente do tipo bit ou do standard logic, que retorna 0 ou 1, né? Na maioria dos casos, o booleano retorna true ou false, ok? Então, aqui no if, ele simplesmente coloca a variável booleana aqui dentro, né? Porque ela já retorna um valor booleano. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele executa essa linha, né? O som do alarme recebe 1. Se não, o som do alarme recebe 0. Ok? Bem, o comando if ele também é amplamente utilizado, né, para registrar, para geração de registradores sensíveis à borda, né? Ou seja, é para criação de flip-flops, tá? Registradores mesmo, tá? Então veja aqui um process sensível a CLK e reset, tá? Então se o reset igual a 1, count recebe 0. Se não, se aqui está errado, tá? Deixa eu arrumar. Então arrumei, tá? Aqui é else if, tá? O que ele está fazendo aqui? CLK event and CLK igual a 1, tá? O event é um atributo de sinal, tá? E a gente chama o atributo com esse apóstrofo, tá? Logo depois que o sinal é declarado aqui, tá? Ele indica quando houve qualquer mudança no sinal, tá? Ele se torna verdadeiro apenas durante a mudança, ou seja, ele está verificando a borda de um sinal. Tá? Sempre que ocorre uma mudança de um sinal, o resultado desse atributo é verdadeiro. Tá? Ao mesmo tempo que ele verifica se o CLK também é igual a 1, ou seja, ele está verificando uma borda de subida. Ó. Porque para ele ser igual a 1, ele tem que ter passado do 0 e ido para 1. Ok? Então, esse comando aqui, tá? Ele vai ser verdadeiro sempre que for encontrada uma borda de subida. Ok? Olha aqui um if aninhado, tá? Um if dentro de um if. Tá? Então tem aqui if count maior ou igual a 9, então count recebe 0. Se não, count recebe count mais 1. Fecha esse if, fecha outro if e fecha o process. Tá? Então basicamente isso daqui é um contador que conta de 0 a 9, tá? Com reset. Tá? Vamos a um exemplo? Tá? Então, vou passar lá para o code para passar um exemplo para vocês. Bom, pessoal, eu já estou aqui no code com o exemplo já escrito para ganhar tempo. Tá? Trata-se de um comparador de magnitude com sinal. Tá? Chamei as bibliotecas, chamei a biblioteca I3E, né, com os pacotes Standard Logic 1164 e Numeric STD. Eu tenho aqui um genérico n, tá, que é um inteiro, está recebendo o valor 4, que representa quantidade de bits dos dados. Okay? Então essa é a minha quantidade de bits dos meus dados de entrada. E no meu port, eu tenho um número A, um número B. Tá? Note que ele é um vetor de Standard Logic. Tá? Então ele vai possuir n bits, tá? Indo de n-1 até 0, tanto A quanto B. Okay? Então veja que o tamanho do número é variado. Tá? E temos a saída AGTB, tá? Que indica quando o A é maior que o número B. Tá? Simples assim. A arquitetura RTL dessa entidade, Signet Comparator, vai ser a seguinte. Esse aqui é um processo. Eu abri um processo para poder utilizar o comando if. Tá? Na lista de sensitividade eu tenho os dados A e B, porque sempre que um dos valores mudar, esse processo deve ser
executado, ok? Pois bem, ok. Então, o que, que eu faço? Eu inicio aqui meu if, tá? E eu comparo o A com o B, tá? Mas, como A e B são Standard Logic Vectors, tá? Eu não posso fazer uma comparação direta, tá? Então, eu faço aqui o typecast para um vetor com sinal, um signed, ok? Então, aqui tem um typecast para o A e o typecast para o B, e eu faço a comparação aqui. Muito simples. Então, se A maior que B, então a GTB vai receber 1, se não, que é o caso contrário, né? A GTB recebe 0. Muito simples, pessoal, bem tranquilo, ok? E para esse cara aqui, eu também montei um teste bench, tá? Para o teste dessa entidade. Tá? Então vamos aqui para o teste bench. Tá? Ele é bastante interessante também, ok? Eu chamei a mesma biblioteca e pacote. Eu chamei a entidade de Signet Comparator TB, né? Terminado aqui com TB para indicar que é um teste bench. Tá? Agora olha só que interessante. Eu declarei constantes dentro da entidade. Tá? Por que, que eu declarei constantes? Porque num teste bench não faz muito sentido você colocar genéricos. Tá? Genéricos faz mais sentido quando você pretende instanciar aquela entidade em outro código. Né? Um teste bench ele vai ser a entidade principal da sua simulação. Então não faz sentido a gente chamar um genérico aqui. No entanto, a gente pode declarar constantes. Tá? Eu coloquei aqui a constante n para indicar o tamanho dos dados, né? A quantidade de bits dos dados. Tá? Isso aqui vai servir quando for fazer o generic map. Tá? Então, se eu quiser fazer um teste para valores diferentes de 4, é só alterar aqui o valor dessa constante e tudo é feito automaticamente. Tá? Ok. Tem uma outra constante aqui, que é o most negative. Tá? O most negative ele vai indicar para mim o menor valor com sinal. Pensem comigo que se os vetores nos quais eu estou tratando nesse código possuem um valor que pode um tamanho que pode ser qualquer um definido pelo usuário, fica difícil eu falar qual que é o valor mais negativo e qual que é o valor mais positivo desse vetor. No entanto, a linguagem permite eu construir o vetor índice por índice. Então, isso facilita bastante, né, quando eu quero fazer esses códigos parametrizados, tá? Que o tamanho dos vetores dependem de uma constante ou de um genérico. Tá? Para fazer isso, é utilizado o agregado. Tá? Então veja que essa constante ela é iniciada, tá? Aqui a atribuição para inicialização da constante, tá? Que é o 2 pontos igual. É inicializado com um agregado, que é essa expressão aqui. Tá? O agregado você indica o índice, tá? Depois você tem a seta aqui invertida, tá? A seta de atribuição invertida, indicando que o índice n-1, ou seja, aquele bit mais significativo, né, tem o valor 1. Tá? Todos os outros têm o valor 0. Okay? Se eu quisesse indicar outros índices aqui, eu poderia também. Tá? A palavra others facilita bastante a construção desses agregados. Tá? Facilita bastante a construção. Tá? Então, veja. No sistema com sinal, o bit mais significativo ele é sempre 1. Tá? E se vocês revisarem aí, o valor mais negativo vai ter o bit mais significativo de valor 1 e todos os outros índices do vetor devem ter o valor 0. Tá? Então, esse seria o número mais negativo possível. Então, eu posso alterar aqui o número de 4 para 5, 6, 7, 8, 32, não importa. Tá? Ele sempre vai fornecer aqui para mim
uma constante com o valor mais negativo possível para aquele dado. Tá? Eu também criei aqui uma constante para o valor mais positivo, tá? Que é o inverso. Né? O valor mais positivo, ele tem sempre o bit mais significativo como zero, tá? E os outros índices iguais a 1, é o contrário, tá bom? Beleza, então declarei essas constantes para facilitar a construção e entendimento do meu código. Eu vou aqui para a arquitetura, tá? Então, eu tenho aqui os sinais A e B, né, que vão ser meus dados. Eu declarei como Standard Logic Vector, assim como está na entidade que eu quero testar. Tá? E ele é inicializado com o valor mais negativo possível. Tá? Aqui eu fiz um typecast, tá? Porque essa constante é do tipo signet. Tá? Então, eu fiz o typecast para o Standard Logic Vector. Então, ele foi inicializado com o valor mais negativo possível. A ideia é começar os dois valores no mais negativo possível e incrementando um dos vetores em todos os valores possíveis. Depois que terminar de incrementar todos os valores possíveis, eu incremento o outro vetor. Tá? Então, dessa forma, eu vou testando todas as possibilidades. Tá? É como se eu estivesse montando a tabela verdade desse circuito. Né? Então, se cada vetor tem 4 bits, isso significa que eu vou ter um total de 4 mais 4 bits de variação. Tá? Então, eu teria 256 possibilidades para estar verificando se o circuito está funcionando corretamente. E é isso que eu vou fazer. Tá? Isso aqui eu posso deletar. Depois eu tenho o sinal AGTB, né, que representa o resultado, né, que eu vou estar lendo lá na minha simulação. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi a instanciação do meu Dutch Device Under Test. Eu chamei então o Signet Comparator de forma direta. Fiz o generic map para o valor n. N aqui, tá, significa essa constante, tá? Significa essa constante. Não significa esse genérico aqui. Tá? Então, ele recebeu o valor n. Tá? Se eu mudar o valor dessa constante n para qualquer outro, o meu generic map muda e automaticamente esse meu código aqui é readaptado. Ele não vale mais o valor 4. Ok? Beleza. O port map eu fiz de forma posicional. Né? Então, se a gente ver ali, eu tenho o A, o B e o AGTB. Então, aqui eu coloquei o A, o B e o AGTB. Tá? Agora, eu criei um processo para ir incrementando os meus sinais. Tá? Num primeiro momento, eu estou utilizando variáveis. Tenho VA e VB do tipo signet, também com n bits, tá? Carregados inicialmente com o valor mais negativo possível. Logo aqui no início do processo eu espero 100 nanosegundos e incremento o valor de A. Tá? Agora, se A voltar para o valor mais negativo possível, significa que ele circulou todos os valores possíveis de A. Concordam comigo? Porque A está preso numa quantidade fixa de bits. Se isso acontece, então eu desejo incrementar o valor de B para que haja um outro ciclo de A naquele valor de B. Tá? Então, por exemplo, lá com 4 bits, o meu VA ele vai variar de menos 8 até 7, enquanto o meu VB está no menos 8. Né? Quando o VA circulou completamente, eu incremento o meu VB, tá? E depois o VA vai circular em todos os valores possíveis novamente, o que depois vai incrementar o meu VB novamente e assim por diante. Tá? Dessa forma, eu passo o valor de VA para A, posteriormente, e o valor de VB para B, através desses typecast aqui. Okay? No finalzinho, eu verifico se o VB está no valor mais negativo possível. Se isso
acontece, significa que o VB passou por todos os valores possíveis. Desculpa. O VB, eu verifico se o VB chegou no valor mais positivo possível. Se ele chegou no valor mais positivo possível, significa que ele passou por todos os valores que me interessam. Se ele passou por todos os valores que me interessam, eu paro de incrementar, tá? Porque eu não quero que isso se repita no meu teste bench. Então, aqui é só uma verificação para ele parar de incrementar o VA e o VB e, consequentemente, A e B. Tá bom? Então, esse foi o teste bench que eu criei para testar o comparador com sinal. Tá? Eu recomendo que vocês baixem esses códigos, tá? E tentem fazer a simulação, tá? E vão linha por linha analisando o que está acontecendo. O que é muito importante de notar aqui é que dentro de um process, a variável ela é atualizada imediatamente na linha. Né? Trata-se de uma região de código sequencial. Né? Então, eu espero por 100 nanosegundos. Okay? Passou 100 nanosegundos, o VA é incrementado. Tá? Então, ele vai para -7. Se ele iniciou com -8, ele vai para -7. Aí ele já compara aqui VA com most negative. Tá? Então, se ele é -7, ele vai comparar com -8, o que não é, então ele não incrementa o B. Tá? Aí ele executa essas duas atribuições para os sinais, tá? Que só vão acontecer de fato quando terminar esse primeiro ciclo do process. E, obviamente, o meu VB ainda não é o mais positivo. Então, se ele não é o mais positivo, ele não vai entrar dentro desse if. Tá? É interessante notar aqui que a gente está vendo duas formas de utilizar o comando if. Tá? Uma para o teste bench e outra para o código no qual a gente quer testar. Tá? Então, a utilização é bem similar. No entanto, aqui é focado para síntese, tá? E aqui no teste bench é focado para simulação. Okay? Então, eu vou simular esse código no ModelSim para ver como que ficou. Então, vou chamar o ModelSim. Ok, vou criar o projeto. Vou chamar de aula 22. Vou escolher a pasta. Pasta da aula 22. Ok, vou adicionar os dois arquivos. Ok, não preciso de mais nada, vou selecionar os dois e mandar compilar tudo. Às vezes ele falha na primeira vez, tá? É comum isso acontecer, é só você mandar compilar novamente. Acredito que tem alguma coisa a ver com a ordem, tá? Ok, então ele compilou, não teve falhas. Vamos passar para a simulação. Vou aqui em Simulate, Start Simulation, em Work e escolho o Teste Bench. Dou um OK e ele muda para o modo de simulação. Ok? Bem, se ele faz uma contagem a cada 100 nanosegundos e para o valor 4, eu vou ter um total de 256 possibilidades, tá? Significa que para ele rodar todas as possibilidades, ele vai precisar de 256 vezes 100 nanosegundos para eu conseguir observar, né? Então eu vou mandar rodar algo próximo disso. Eu vou rodar 30 microsegundos, tá? Que vai dar próximo aí dos 26 microsegundos que seriam necessários. Tá? Então, vou rodar aqui. Mas esqueci de um detalhe. Né? Esqueci de colocar os objetos no Wave. Né? Então, isso aqui não adianta de nada. Tá? Então, a gente tem que colocar
o A, o B e o AGTB no meu Wave para ser possível visualizar as formas de onda. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu vou reiniciar a simulação. Reiniciei. E vou acrescentar os sinais de interesse no Wave. Tá? Todos os outros objetos não precisam. Tá? Note que são as constantes que eu declarei lá na entidade do TestBench. Não é necessário. Então, eu vou adicionar a onda. Ok. E eu vou rodar por 30 microsegundos. Rodei por 30 microsegundos. Está aqui no meu Wave. E eu vou fazer o zoom full para visualizar o que está acontecendo. E além disso, para esses dois caras aqui, que é o A e o B, né, eu vou representá-los de forma decimal, né, para a gente verificar o número propriamente dito, para ficar mais fácil de analisar. Né? Então tá aí, ó. Aqui o B já dá para verificar que ele está indo do -8 até o 7. Veja que ele completou todo o ciclo e ele parou de incrementar, né? Porque eu coloquei aquele weight no meu test bench. Tá? Então, ó, eu vou colocar aqui o meu cursor mais ou menos aqui no meio, aqui no início. Vou dar um zoom em torno do cursor, nesse botãozinho aqui. Ó, dá para perceber, ó, que quando o A é -8 e o B é -8, tá? Significa que o A não é maior que B, né? Então ele coloca aqui 0. E aqui nesse outro caso, ó, -7 o valor de A, significa que o A é maior que o B. Então ele já fica 1 aqui para todos os outros casos. Ele só volta para 0 nessa condição aqui onde o B foi incrementado, né? Então o A fica menor que o B aqui nessa situação. Tanto aqui para o -7 quanto para o -8 quanto pelo -7, tá? Se vocês observarem, né, esse pulso negativo vai aumentando aqui no decorrer da simulação, o que faz todo sentido. Tá? Eu recomendo vocês fazerem essa simulação também para treinar a simulação com o Model Sim. Ok? E tá aí. Então o nosso módulo do comparador com sinal está funcionando direitinho. Ó. Aqui, ó, eu estou comparando o A igual a 7, o A e o B igual a 6. Né? O A é maior do que o B, então ele fica com o valor 1 aqui. Nesse outro caso aqui, o A é menor que o B, então ele volta para 0. E assim por diante, e acaba a simulação. Ok? Bem, pessoal, é isso aí. Foi uma aula comprida. Espero que tenham gostado. Na próxima aula eu pretendo como fazer todo esse procedimento dentro do Quartus. Como configurar a chamada do Model Sim dentro do Quartus para ele executar também o teste bench. Tá ok? Então até a próxima.